Vamos começar, então? Pois não. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar com mais um dos nossos eventos promovidos pelo PET. A gente queria agradecer, né, ao professor Zilmar por ter aceitado, né, ter vindo contribuir com as nossas mesas. E hoje o professor vai falar um pouco do projeto dele, né, da pesquisa dele, Vias Cruzes, sobre vida e morte na beira das estradas. E aí, eu vou pedir para que vocês deixem os microfones desligados para, no final, né, a gente debater, né, tirar as nossas dúvidas. E é isso, pode começar, professor Zilmar. Débora, eu tenho quanto tempo para me programar aqui? Acho que a gente pode combinar que o senhor pode ficar até às 5, ou é muito? Pode ser, talvez um pouco menos, dependendo de como eu caminhar aqui. Aí eu dou mais espaço para a conversa. Eu queria só combinar com você, Débora, e com o Olivenor, um pouco da participação dos meus bolsistas, o Lucas e o Matheus, tá certo? Eles vão também compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória, pode ser? Pronto, Claro. ok. Então, tá. Então, deixa eu começar. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou na condição de aprendiz novamente, né? E eu acho que é significativo dizer que quando a gente começa uma pesquisa, a gente vai se encontrar com o desconhecido, né? Eu, particularmente, era muito refratário à temática da morte e acabou que ela veio ao meu encontro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, é um tema é um tema novo para mim, na parte que diz respeito a essa sensibilidade do luto, da representação da morte na sociedade contemporânea, nas sociedades tradicionais, né? E não é com relação ao elemento que me atraiu, que é a cultura popular e a religiosidade popular contida nessas manifestações das cruzes na beira da estrada. Então, eu estava muito tempo sem pesquisar, terminei meu doutorado, veio uma frustração muito violenta, e eu acabei sem produzir muito depois do doutorado. E pensando em voltar ativa, trabalhava na escola, nas universidades privadas, onde a pesquisa não é muito privilegiada, mas eu já estava entediado de não poder pesquisar. E numa dessas viagens Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, eu, eu dirigindo, vim observando as cruzes na beira da estrada. E achei que era um excelente objeto, no mínimo estético. Inicialmente eu comecei com a preocupação estética, tinha colegas fotógrafos, tinha feito curso de fotografia, não tenho a menor habilidade fotográfica, mas sou um apreciador, e aí pensei em fazer um projeto cultural. Inicialmente era isso, um projeto em que a gente fotografasse através de expedições, que é uma coisa que eu também, depois do doutorado, pus como objetivo para a minha trajetória. Eu queria muito conhecer o Ceará inteiro, então acho que tem muita gente que conheceu o mundo, o, a América Latina, o Brasil, e a gente não conhece nem o nosso território. Então, eu tinha muita vontade de associar a processo de viagens com uma atividade intelectual bacana. E aí achei na fotografia, na expedição fotográfica, uma oportunidade. Conversei com um amigo, a gente conseguiu elaborar um projeto, ele é produtor cultural, e eu tive um projeto aprovado pela Secult-For. Mentira, pela Secult, né? Secretaria de Cultura do Estado. A Secult-For foi outra coisa. E a gente conseguiu aprovar o projeto, ganhamos um recurso de 77 mil para fazer a expedição e publicar um livro. E eu estava todo animado, era a primeira vez que me aventurava nisso, e a gente, para ganhar o projeto, tinha que ter uma empresa que auxiliasse nesse processo. E a gente arranjou a empresa de um amigo, e o amigo estava todo enrolado com questões burocráticas. Resultado, o projeto morreu ali. Só que enquanto eu divulgava, um rapaz especialista em sistema perguntou se eu não queria criar um site para hospedar a expedição, a um site desses comuns. Só que à medida que a gente foi evoluindo, a ideia de criar uma plataforma onde você guardasse
essas memórias, as pessoas começassem a navegar nelas e registrasse sentimentos, emoções, criasse uma rede de trocas, de afetividade, de sentimentos, foi surgindo. E eu me empolguei muito com a possibilidade. Isso foi, eu acho que em 2017, já vai 3 anos, né, de trabalho. Então, a plataforma Via Cruz, ou o projeto Via Cruz, veio essa ideia de vias de cruzes, né? Era para ser Via Cruce, aí eu procurei um plural em função do campo de domínio e tal, e ficou Vias Cruces. E aí a nossa ideia é de criar uma plataforma. Então, quem teve a oportunidade aí de já ver o link que eu enviei, nós temos uma plataforma que vai poder cadastrar as cruzes que a gente está catalogando e vai, em breve, poder compartilhar em aberto a rede para as pessoas fazerem visitações, deixarem mensagem, orações e elementos do tipo. Então, a plataforma surgiu, mas com muito sacrifício. Trabalhava com tecnologia, que é uma linguagem completamente estranha para nós historiadores, tinha que ajustar alguns processos e procedimentos. Então, assim, eu fui tendo que aprender muito sobre informática e aprender muito sobre como organizar essas ideias e dar ela vida. Então, gastei um certo recurso para criar o site, e aí a gente começou a ideia de buscar apoios para produzir as expedições. Então, inicialmente eram expedições fotográficas, que iam fotografar as cruzes na beira da estrada. E hoje a gente está com uma parte desse trabalho em um projeto de extensão chamado Vias da Saudade, que foi aprovado aí pelo projeto de extensão da Fafidam junto ao UES, e agora já está com um caráter mais acadêmico, mais formal, mais de pesquisa, né? Então, o que era para ser só um produto cultural, agora já está também com as confeições de um produto de pesquisa. E aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês. O projeto Via Crucis, ele não é um projeto muito restrito, é o que nós chamamos de projeto guarda-chuva, né? Ele é um projeto amplo que possibilita uma camada de pesquisas e trabalhos envolvidos sob, digamos assim, a sua orientação. Então, o projeto Via Crucis, ele quer trabalhar diversas manifestações desse processo de fixação dessas cruzes na beira da estrada, tá? Então, a gente está pensando na discussão da morte, na discussão da fotografia, na conservação e preservação do patrimônio cultural, na religiosidade cultural, em estudos estatísticos sobre violência que esses acidentes ou essas cruzes sinalizam. Queremos trabalhar com prevenção no trânsito e educação no trânsito. Então, ele é aquilo que a gente chama de projeto guarda-chuva, que você pode e trabalha diversas dimensões, tá? Então, a plataforma seria a vitrine e por trás nós teríamos diversas atividades acontecendo. Eu estava trabalhando muito solitariamente, né? Era um negócio sem ninguém da área da história, e agora eu tive a felicidade de encontrar o Luan, que com a sua qualidade fotográfica e de historiador está se tornando um parceiro muito significativo nessa trajetória, e o Lucas e o Matheus, que estão me ajudando também na elaboração mais cadenciada da pesquisa. Tá? Então, o objetivo do projeto Via Cruz é, imediatamente, catalogar o máximo de cruzes possível. Inicialmente, Ceará, e, à medida em que a gente fechar as redes que nós estamos querendo, no restante do país. Então, a gente está começando a se projetar e está começando a ter os retornos que a gente tinha como expectativa. Já tem gente da Bahia conversando com a gente, já tem gente do Maranhão, tem gente do Sul, tem um grupo de fotógrafos itinerantes que também se propuseram a nos auxiliar. Nós já fizemos um concurso de fotografia que rendeu 80 cruzes pelo Brasil inteiro, que vai norte, sul, nordeste.
Então, a gente tem um bom acervo também com uma pluralidade de imagens. Estamos nos conectando com os estudos cemiteriais, e aqui eu quero dizer que a nossa perspectiva de pesquisa não é sobre, inicialmente, essa cultura tumular, artística, né, dos cemitérios, que já está muito bem sedimentado, né, tem um grupo forte que estuda isso, né, em uma rede complexa em todo o Brasil. Quem depois tiver curiosidade, né, você tem a Sociedade dos Estudos Cemiteriais, que é um grupo, uma associação bem organizada, que tem muito material a compartilhar, mas o nosso trabalho não é exatamente sobre essa dimensão, né? O nosso trabalho é sobre o que a gente poderia estar pensando em história dos sentimentos, né? O luto, a saudade, a afetividade, seja de dor, de tristeza, de angústia que essas cruzes representam, né? E o uso da memória social que elas provocam. E aqui nós vamos ter diversas manifestações desses usos sociais, os meninos vão apontar alguns deles para vocês acompanharem. Então, é aqui num campo específico da história que a gente vai ficar, enquanto objeto de pesquisa, trabalhando a memória, os afetos, né, e a questão da preservação e conservação. Meu objetivo é que, posteriormente, a gente consiga, através desse mapeamento, cuidar das cruzes abandonadas. E o que nós estamos observando, à medida que estamos fazendo as expedições, é que as cruzes também estão sendo retiradas e não estão sendo mais possíveis serem levantadas, em função de uma proibição do DENIT e da Polícia Federal, que proíbe agora a edificação das cruzes. Dentro das chamadas vias vicinais, elas ocorrem com mais tranquilidade. Mas dentro das BRs, que é o nosso projeto inicial foi as BRs e as CS, isso já está sendo um complicador. Até porque algumas características das cruzes também estão mudando, e a gente vai comentar com vocês. Daquela simples cruzinha de madeira, agora nós temos verdadeiros memoriais, né, bem edificados, grandes, com construções em concreto, lápides, túmulos, que realmente, se a gente imagina o perigo na beira da estrada, ele é um obstáculo significativo no acostamento. Então, o DENIT está proibindo, e uma das alternativas que a gente está pensando, se tudo se concretizar com o projeto, é que as pessoas possam edificar, levantar suas cruzes de maneira virtual na nossa plataforma, né? Criando ali um fenômeno que também a gente está estudando, que é a virtualização das relações de luto e das relações de memória dos mortos que ocorrem. Algo semelhante, eu acho que, se vocês não viram ou já viram, vão associar imediatamente, aquelas páginas que o Facebook guarda como memorial das pessoas. Então, o indivíduo falece, ele deixa a página para alguém administrar, e essa pessoa vai administrando essa página, fazendo menções, revivendo memórias, trabalhando a afetuosidade. Nesta página do falecido, ele vai administrar e deixando periodicamente postagens e se comunicando com os colegas e amigos que ele tinha na página. Então, já é uma prática que está presente no Facebook, e a gente quer, talvez, não deslocar, mas criar uma nova ferramenta, que seria manter essa tradição viva dentro do nosso ambiente Via Crucis. Tá? Observamos, à medida que a gente está vendo aí nos trabalhos, que o celular está aí disponível, né, em todas as regiões, e a gente está criando um aplicativo para que as pessoas consigam tirar uma foto do local. Se tiver a cruz, ele já manda a cruz. Se não tiver, ele manda um elemento de identificação do sujeito falecido, e a gente vai criar uma cruz virtual para ele na plataforma. Então, o aplicativo deve estar saindo aqui um mês e meio, mais ou menos, estão elaborando, e a gente vai conseguir produzir cruzes virtuais a partir da plataforma Via Cruz. Tá? Então, assim, de forma rápida, e depois a gente vai falar de elementos mais conceituais, mas de forma rápida, o projeto Via Cruz seria isso, né? Uma plataforma
que vai catalogar as cruzes no Brasil inteiro, e com esses vieses, vamos dizer assim, de preservação, conservação e de uma educação com relação ao trânsito e à prudência e o cuidado com a vida. E digamos assim, uma manutenção dessas tradições populares que também estão sendo alteradas em função das mudanças religiosas que estão ocorrendo, né, no Brasil inteiro. Um exemplo clássico disso é a crescente população evangélica que acaba tendo práticas distintas do catolicismo tradicional, né? Então, a gente está vendo que está se alterando a forma como essas cruzes são trabalhadas. Então, a gente quer garantir o máximo da existência delas através do projeto. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, e eu acho que diz muito respeito a nós aqui do PET, da região, é o Vias da Saudade, né? Aí, observe que a gente já coloca o elemento afetivo como base, né? Então, a gente está querendo muito investigar a dinâmica desses sentimentos. Via das Saudades, aqui na região de Limoeiro e Redondeza. Redondeza aqui eu ampliei por uma questão de ainda sondagem. Como vocês sabem, eu estou chegando agora, sou, né, recém-ingresso no Vale do Jaguaribe e conheço muito pouco. Então, quando eu pensei em fazer as cruzes, eu digo, não, vou colocar Limoeiro e Redondezas, porque aí, à medida que aqui não tenha o acervo que a gente precisa, a gente vai buscar no entorno. E o nosso entorno, a gente estava pensando Morada Nova, Quixeré, Tabuleiro, Russas, mais alguém que eu me lembre? Mais ou menos esse entorno aí. Eu errei. Alto Santo. Alto Santo, a gente falou, né? Hã? Alto Santo foi o limite que a gente foi para lá, né? Exatamente. E aí a gente fazer essa redondeza e, para nossa surpresa, nas primeiras investidas que nós fizemos, nós já conseguimos catalogar mais de 60 cruzes. E olha que a pandemia veio e a gente teve que suspender os trabalhos. Então, a gente está com a expectativa, eu, de ônibus, viajando para Morada Nova, num trecho específico, contei só de um lado mais de 11 cruzes que a gente não catalogou. Então, assim, numericamente falando, é significativo. E aí a gente está querendo trabalhar com esse catálogo e agora aqui em Limoeiro a gente quer, né, com Vias da Saudade, fazer o primeiro laboratório, vamos dizer assim, de pesquisa, com qualidade de reflexão, um pouco de uma abordagem historiográfica, e aí a metodologia da história oral vai ser um de suporte, a leitura dos textos sobre memória também vão nos auxiliar nesse recurso, além do uso da fotografia como fonte e da análise patrimonial que a gente vai fazer dessas cruzes. Para nossa felicidade, a gente já encontrou cruzes com trabalhos já elaborados, né? Os meninos também vão comentar com vocês das referências e tudo. Então, nós já, de alguma forma, nosso trabalho também já foi um pouco facilitado. Encontramos também pesquisadores já com a temática do luto, da morte, que também já se filiaram ao nosso projeto, já estão até querendo parceria no sentido de ajudar, de escrever junto, de pensar junto. Então, inicialmente, a gente tinha muito receio de não ter aceitação do trabalho, porque é um tema delicado e eu quero que depois vocês abordem isso, né? Perguntem, questionem. É um tema cheio de tabu. Para o historiador, é um tema que não deveria causar espécie. Como diria o Walter Benjamin, nós trabalhamos com os mortos, nós ressuscitamos os mortos num tribunal que ele chama, que é o Tribunal da História. Mas, ao falar de morte, mortos e os ritos da mortalidade, ainda causa um desconforto espiritual em muita gente. E eu confesso que em mim também, no início do trabalho. A gente está evoluindo nesse processo de, digamos assim, de amadurecimento do tema, das sensibilidades que ele provoca, da qualidade das falas que a gente tem que ter. Então, tem muito traquejo. É um tema muito delicado mesmo, por diversos motivos. Então, assim, vamos trabalhar com Limoeiro e Redondeza, vamos produzir, nesse período de um ano, o máximo desse acervo,
E a ideia é que a gente consiga, através do Matheus e do Lucas, encaminhar um artigo, ou até mesmo, quem sabe, uma monografia aí dos dois na direção dessa temática. Tá? Então, e aí o Vias da Saudade se torna um laboratório significativo para as nossas ambições. E uma das coisas que também nós estamos trazendo de inovação, eu acho, é usar toda uma linguagem contemporânea para trabalhar as nossas pesquisas, né? Então, a gente está usando o Instagram, está usando o Facebook, está usando... Vamos usar em breve, porque faz parte também das estratégias, o YouTube, né? Então, a gente está criando uma linguagem para comunicar o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos descobrindo. Nisso, o Lucas tem sido um parceiro incansável, os exercícios de diagramação que ele está produzindo, um exemplo bastante significativo da qualidade e da sensibilidade que o Lucas pôs para a gente, é que na cultura popular, quando a gente vai visitar as cruzes, tem um excesso de colorido, há uma vitalidade nas imagens, o cinza, o penumbroso, não é muito a praia das tradições populares. E aí o Lucas, com a sensibilidade dele, traz esse jogo de cores, traz essa vivacidade, traz a coisa com um solar, e não com uma penumbra, o gótico escuro. Né? Isso eu gostei muito, deu para mim, uma perspectiva bem mais, eu não diria alegre, mas reconfortante, eu acho que o termo é esse, né? E muito mais identitário. Então, são coisinhas que a gente vai experimentando, vai testando e vai conduzindo aí as nossas ações. Então, se pretende realmente midiático esse projeto, então é uma característica dele. Então, enquanto outros trabalhos não teriam essa característica, o nosso é assim, o nosso vai estar em mídia, vai estar em site, vai estar circulando em diversas linguagens, né? A gente, nas expedições, vai agora focar um pouco na produção audiovisual, que a gente ficou muito na fotografia, mas vai também incorporar esse elemento. Então, assim, também, enquanto metodologia, uma nova característica também que eu penso que deve ser o trabalho do historiador. Né? Se a gente conseguir agregar diversas linguagens, não somente aquela linguagem formal, acadêmica, guardando sempre o rigor, alguns elementos de cientificidade nas performances que a gente está produzindo, mas usar diversas manifestações de linguagem, porque a academia ela acaba ficando presa a ela mesma. E eu acho que já estava esse desejo lá no Via Crucis, e acho que com o Vias da Saudade a gente vai conseguir se aproximar muito da comunidade, né? Seja pela identidade que eles vão produzir com relação à pesquisa, seja porque nós estamos buscando eles pelos caminhos os mais variados de acesso. Facebook, Instagram, transformei o meu carro em um outdoor, então onde a gente passa, o povo olha, pergunta, fica curioso. Então, assim, a gente está usando todos os recursos de linguagem para poder dar visibilidade ao projeto. E essa visibilidade é exatamente para depois montar essa rede que a gente deseja construir. Tá? Então, eu acho que eu paro por aqui, eu passaria então a palavra para o Lucas, para ele falar um pouco da experiência que ele teve numa das expedições. Numa das expedições que a gente fez, eu já fiz 3 expedições pelo Via Crucis, né? Mentira, 2 expedições, uma Fortaleza Boa Viagem, que está lá no nosso portfólio, outra Fortaleza seria até Juazeiro, mas a gente teve que parar em Alto Santo por causa da pandemia, mas o outro trecho já está programado, e agora o da campanha, que depois a gente fala dela, que é de Limoeiro, Sobral, Fortaleza. E essas escolhas de trecho não são à toa, tem a ver com logística, com apoio dos colegas, com uma série de situações para a gente tentar baratear os custos, né, de cada trabalho desse, que é muito pesado, e viabilizar os aspectos voluntários de cada
indivíduo. Então, para vocês terem ideia, o primeiro trecho que a gente fez, Fortaleza, Juazeiro, o Luan fez todo o trabalho de fotografia gratuito, né? Então, assim, generosidade, comprometimento, disponibilidade, e é assim que a gente está conseguindo conduzir esse trabalho no volume que ele pede, porque, como vocês viram, ele é pretensioso. Então, sendo pretensioso, eu preciso de espíritos pretensiosos do meu lado, né? Generosos e pretensiosos. Então, o Lucas vai falar um pouco de um desses trechos dessa expedição que a gente fez, foi Fortaleza, Alto Santo, contando um pouco da experiência dele, contando das impressões, pontuando aí algumas observações que ele fez com relação a algumas cruzes, um pouco dessa trajetória dele aí de sensibilidades com relação à temática, tá? E depois a gente volta a falar. E logo em seguida, Matheus vai falar do Vias da Saudade, e aí separando para vocês, né? Via Cruz, projeto amplo, Vias da Saudade, projeto de extensão. Aí o Matheus fala do Vias da Saudade e um pouco também da sua iniciativa. Está contigo a fala, Lucas. Opa, boa tarde, pessoal. A princípio, eu comecei com o professor Zilmar na edição das fotos, né? Que ele já tinha feito essa primeira expedição para Boa Viagem, e ele queria produzir um livretinho em PDF, e a gente ficou nessa edição. Aí passamos mais ou menos 1 mês e meio, não foi, Zilmar? Produzindo esse livreto. E até então eu não tinha entrado nessa parte de pesquisa, nem de campo com ele, não. Aí terminamos esse, a gente fez a expedição, eu, Luan, ele e o Luiz, que é um amigo dele, que era o... E até então, eu só estava lá de fotógrafo, que eu tirei algumas fotos também com o Luan. E o treinamento que eu fiz, que era um GPS, que era para marcar a localização das cruzes, porque o intuito da gente é ter essa localização, né? Como vai subir, você clica no mapa, a gente tem um mapeamento das cruzes, então você vai lá no site, você clica no mapa, e aí você consegue percorrer o mapa e ver em tempo real a cruz, né? Que aí isso já é uma memória, né, que você consegue resgatar do seu ente, né? E uma coisa interessante, a gente foi para Fortaleza esses dias e eles estão duplicando a via. E então eles arrancaram as cruzes, tá entendendo? E coincidentemente a gente tirou as fotos dessa cruzes e marcamos a localização. Então quando a gente subir, né, essas pessoas que tinham o seu oratório, a sua cruz lá, não vão ter mais acesso, ela pode ter acesso na plataforma. E até então eu nunca tinha tido experiências como essas, de ir a campo. A gente fica sempre na leitura, a gente não tem muita oportunidade de estar indo a campo, nem de estar fazendo a coisa acontecer mesmo. A gente fica sempre nessas leituras. E aí, a partir dessa expedição, a gente foi entrando em umas leituras, a gente foi lendo umas dissertações a respeito dessas cruzes, e aí tem várias, tem dissertação, tem tese de doutorado, e a gente vai achando coisas interessantes. Quando eu ia tirando as fotos, eu ia procurando características, né, para mim poder catalogar. Aí eu tentei fazer alguns textos também com o professor me auxiliando, sobre esse tema, e aí eu tirei essas fotos e como o professor Zilmar disse, eu fui vendo elementos. Algumas cruzes, elas são bem simples, então dá para você perceber que foram de pessoas simples, e tem outras que são muito extravagantes, que você percebe, e a gente fez umas pesquisas na internet mesmo, com os nomes das pessoas, que aí uma coisa que eu achei mais interessante foi essa hierarquia que tem nessas cruzes. Porque uma cruz você vê
um oratório que parece uma igreja. Cabe uma pessoa dentro, e outras que são só uma cruz ou uma capelinha, né? E um acidente que me chamou muita atenção foi um acidente que tinha 4 envolvidos. Um era um trabalhador rural, o outro era um surfista, e no outro carro tinha um empresário, um motorista e um funcionário. Então, essa cruz desse trabalhador rural, ela era uma cruz de madeira muito simples, e a do surfista era um memorial que tinha um desenho em azulejo, e a do empresário era um monumento gigantesco, assim, chamava toda a atenção. E aí a gente dá para ver as desigualdades sociais, né, que a gente passa, e toda essa invisibilidade que dão para as pessoas pobres, e essa visibilidade que dão para quem tem um pouco mais de condição. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e que me dá mais vontade de estar participando da pesquisa do professor Zilmar. E a experiência, né, de estar em campo, que até então eu não tive. Até participando de alguns projetos ou outras coisas paralelas, eu nunca tive esse contato com estar catalogando, em estar como é que se diz? Com as fontes, né? Mexendo com as fontes, com a fotografia, com a memória, com o patrimônio. Essa ideia eu estou amadurecendo, porque até então eu não tinha. Eu só tinha a minha leitura e só tinha uma ideia, não tinha essa coisa um pouco mais palpável. E o que está me fazendo amadurecer muito academicamente é isso. Encerrando aí um pouquinho minha fala, jamais. E aí, Matheus? Falar um pouquinho do Sim, vamos lá, né? Gente, boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar participando dessa reunião. Agora, como um dos palestrantes, né, que a gente vai explicar um pouco. Já participei de outras reuniões aqui do PET, mas apenas como ouvinte, não participei. Quero cumprimentar o amigo Juan Carlos, que fez a dissertação sobre Maria das Quengas, que foi também de muita valia para poder ter um embasamento teórico a respeito do assunto. E é uma das dificuldades em falar sobre a morte, porque, assim, apesar de, a partir dos anos 2000, ter se consolidado essa temática nas universidades, mas ainda hoje, de certa forma, que ainda falta muita coisa a respeito dessa temática. Então, todos os trabalhos acadêmicos em torno disso são de muita valia para a gente. Como o professor Zilmar já explicou desde o início, o Via Crucis é um projeto mais extenso, né? Que tem uma característica diferente do Vias da Saudade. O Vias da Saudade ele fica mais circunscrito dentro do Vale de Jaguaribe. Partindo de Limoeiro, né? A gente havia selecionado para poder fazer as expedições a partir de abril, mas infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar seguimento às expedições. Em Limoeiro, as expedições aconteceriam na BR-116, na CE 265 e na CE 377. E, além disso, na CE 125, né? Mas, infelizmente, como disse para vocês, por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar seguimento a essas expedições. Então, assim, o Via da Saudade, como o Zilmar já explicou, ele ganha todo um teor acadêmico, né? Porque ele já tem, além das fotografias, tem também um embasamento teórico em torno do assunto. E também tem, diariamente, para quem acompanha nossas redes sociais, Vias da Saudade no Instagram, a gente posta alguns textos com fotografias relacionando com a morte, com a memória, né, com essa questão de religiosidade. Então, assim, antes de falar sobre as cruzes, sobre esse tema que é tão intenso, né, como citando o Felipe Ares, que ele vai dizer que a partir do século XX a morte vai se tornar uma interdição, né, algo proibido. Ele vai até comparar a morte com a masturbação ou com o sexo, que era algo naquele período um pouco
sem tanto... Era interno para a sociedade, né? Então, assim, de início eu tive muito estranhamento com a temática da morte. A minha primeira leitura sobre esse tema foi do Felipe Ares, né, que era a história da morte no Ocidente. Então, minha primeira leitura do livro do Ares foi muito difícil, porque ele usa algumas palavras fortes no livro, então aquilo acaba me impressionando de maneira negativa. No entanto, eu passei por um processo de aceitação do tema, e hoje, a partir das leituras que eu fiz com relação à morte, eu já consigo fazer associações. Além disso, ainda no início da Bolsa, eu não queria ficar preso apenas às leituras, eu queria sair para campo, porque eu ainda estou no segundo semestre e eu vi a necessidade também de fazer essa atividade de campo. Então, com a autorização do professor Zilmar e com a ajuda do Lucas, que me prestou a sua câmera fotográfica, obrigado, Lucas, me ajudou bastante. Eu consegui fazer um trecho da CE 356, que liga Russas ao Rio Grande do Norte, consegui catalogar mais ou menos 20 quilômetros, e nesse trecho a gente conseguiu em torno de 9 cruzes. Então, essa foi minha primeira experiência com as cruzes. Mas aí a gente não pode entender as cruzes apenas como um elemento vazio. Elas são fonte de histórias, memórias e saudades. E partindo para essa questão da memória, o Pierre Nora vai dizer que não existe, como é que eu posso dizer? Agora deu um branco, Zilmar. Não existe memória espontânea, né? Não existe memória espontânea. Então, partindo desse elemento do Pierre Nora, a gente pode entender as cruzes como um elemento da perenização da memória através daqueles indivíduos que querem, de certa forma, perenizar a memória dos seus familiares em torno daquele aspecto. Além disso, falando um pouco sobre as cruzes, assim, existem as mais variadas formas de cruzes possíveis, né? O Lucas também já especificou um pouco. Existem as cruzes de madeira, as de ferro, existem as capelas, capelinhas, oratórias, cada uma com seus símbolos e elementos diferentes. Como o Lucas disse, né? Algumas denunciam a condição social do indivíduo, baseado naquilo que elas possuem ali na sua ornamentação. Então, você tem a cruz, que, baseado na religião cristã, é um elemento de morte, também de ressurreição, para aqueles que nela crê. Você tem as pedras, que, segundo o Câmara Cascudo, ele diz que, baseado na tradição cristã, isso simboliza as orações, mas que também é um ato de solidariedade daqueles indivíduos que por ali passam e fazem uma oração em menção daquele que morreu. Porque, ainda baseado na tradição cristã, os católicos, eles têm uma certa questão de que a morte repentina, ela pode significar um mal, porque daí o indivíduo não teve o tempo necessário para poder pagar todas as suas penitências. Então, esses passantes se configuram como peças principais para ajudar esse indivíduo no mundo, não sei, como é que a gente pode usar uma palavra, no outro mundo, né, no além-mundo, para que eles consigam chegar à sua salvação, Quer falar, Zilmar? Não, é no transcendente, no mundo transcendente. Isso, desculpa, no transcendente. Além das flores, as flores significam a pureza, né? As flores significam a pureza e também uma possível crença na ressurreição daquele indivíduo, que ele possa chegar à salvação. Além das velas, né, que significam iluminar o caminho do indivíduo para a eternidade, para junto de Deus. E também tem os textos. Algumas dessas cruzes contam com as fotografias, além dos santos do catolicismo, que, claro, pelo menos nas fotografias que eu vi da expedição dos meninos, eu não notei tantas imagens, mas em algumas cruzes elas estão presentes. Então, gente, baseado na minha experiência com relação ao vírus da saudade, falando sobre a morte, a gente ainda está bem no início das pesquisas, diariamente encontramos textos na internet sobre isso, ainda estamos ainda num processo de conhecimento do tema. Mas com relação à minha experiência, com relação ao meu conhecimento, que ainda é meio incipiente com relação a isso, com relação a essa temática, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Então, espero que todos tenham gostado, entendido, e qualquer dúvida a gente está à disposição para poder falar com vocês. Obrigado. Eu gostaria de pontuar também mais uma coisa que acabou a gente não falando, é a ideia do geoprocessamento, né?
Então, toda a dinâmica do nosso trabalho está vinculada a uma expectativa de localização, onde o indivíduo se desloca do seu lugar para o lugar da cruz. Então, assim, usando tecnologia até razoavelmente simples, a gente vai conseguir, a qualquer momento, fazer esse deslocamento. A gente fez alguns experimentos e compartilhou com vocês, no link que eu acabei de enviar, tem os mapas do Mapas Coletivo, que foi uma dica do Luan, e a gente foi lá testar e funcionou muito bem, e já nos apropriamos para levar essas ideias lá para a plataforma. E usamos também o Google Earth, né, que possibilita você navegar nas rotas que nós fizemos, nós estamos chamando de expedições, mas também vai se formar uma rota, a gente está colocando sobre o mapa do estado do Ceará, nas BRs que a gente está mapeando, cruzes, os pontos, né, as coordenadas, melhor dizendo, geográficas, onde as cruzes se encontram. Então, assim, quem tiver aí, depois a curiosidade de dar uma olhadinha no link que a gente mandou, lá vai ter mapas do projeto, mapas via cruz, que vai mostrar pelo menos, eu acho que uma dessas rotas. A gente vai estar fechando a segunda rota para subir, já está praticamente pronta, só falta mesmo subir. Aí a gente vai criar o que eles chamam de camadas, várias camadas, cada rota é uma camada, e vai tentar mapear o estado do Ceará inteiro com essas imagens. Então, o aplicativo que eu falei para vocês, que a gente já vai ver algumas pessoas querendo participar, a gente vai dar indicativo do aplicativo, ele tira a foto, e essa foto capturada já vai gerar a marcação no site, no geoprocessamento, e a gente já vai conseguir ter a posição exata da cruz. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho de visitação, né, por um lado, e vai facilitar também o acesso dos pesquisadores a esses dados, a essas pessoas, né? A gente vai ter como criar essa rede em que ele vai poder se conectar às pessoas que estão guardando essas memórias, como é o caso da cruz do Zé Maria, da Maria das Quengas, né? A gente vai ter essa possibilidade de visitação. E isso a gente está pensando no dia do falecido, no dia de finados, que é uma data muito importante, um fenômeno que a gente observou, e é aí que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu estou trabalhando com os meninos. É uma perspectiva bem etnográfica, né? A ideia de ir, observar, escrever, entender. Então, nós temos cruzes nessa viagem, além desses acessórios que o Matheus falou, você encontra brinquedo, encontra vestimentas, encontra bebidas, você tem ideia? Moedas. Então, são vários elementos que estão sendo incorporados. Água benta. Então, são vários elementos que são incorporados nesse fitas. Então, que a gente tem que entender, buscar o significado e o processo de conservação delas também é bastante significativo. Então, nós vamos ter, quem quiser também dar uma olhada no nosso portfóliozinho que a gente produziu, vai ter uma cruz que a gente visitou depois de novembro, depois do dia de finados, que estava super bem cuidada, com o nome impresso na via pública, e um zelo que você observa com mais de 20 anos que a pessoa faleceu. Então, você entende que quem foi ali foi preocupado em deixar tudo muito bem ilustrado, muito bem cuidado. Tivemos a oportunidade de algumas cruzes encontrar ainda vela acesa, então a visita deve ter sido muito recente. Vocês vão ver, à medida que forem observando as fotografias, você vai ter pedras junto às cruzes, pedras grandes, que é para proteger as velas que são acesas em oração. Então, assim, a gente está ainda na parte do geoprocessamento, mas quando começarmos a nos debruçar etnograficamente sobre essas cruzes, vai nos render também uma possibilidade significativa de interpretações. Lembrando uma coisa também que é muito da cultura popular e do aspecto artesanal dessas obras. Dessas 300 cruzes que a gente já tem disponível, a gente poderia ousar dizer que tem umas 4 ou 5 muito parecidas. No geral, todas guardam muita singularidade, né? Demonstrando uma capacidade criativa,
técnicas variadas, cuidados estéticos e religiosos também distintos. Então, assim, as possibilidades de abordagem, de leitura, estão só começando, né? E aí eu queria, ao encerrar esse trecho da fala, dizer para vocês que a gente conta muito com o apoio de vocês para divulgar, para marcar, para fazer essa rede. Eu não gostaria de falar sobre o tema, não precisa, marque alguém, mostre para alguém, crie um caminho, mostre como chegar até a gente, porque o nosso objetivo é montar essa rede e começar a ter acesso ao máximo dessa informação. Agora mesmo, no período de pandemia, a gente conseguiu muita coisa, mas acreditamos que, se a gente conseguir fortalecer mais essa rede, a gente vai conseguir trabalhar uma boa parte dos nossos objetivos ainda em casa até o final do ano. Então, assim, se vocês puderem, com as redes pessoais de vocês, é um negócio que você tem que explicar um pouco, tem que gastar um pouquinho de atenção, às vezes não fica muito inteligível o que né? As pessoas acham que é cultura cemiterial, aí acham. E a gente está, aos poucos, mostrando essa configuração do que é o projeto. Que e ainda das temeridades que algumas pessoas têm e os tabus. Então, eu acho um projeto de profunda sensibilidade, de uma urgência social em função das depredações e destruições. Acho que, do ponto de vista intelectual, é instigante, e do ponto de vista estético, e aí nós estamos falando da cultura popular e da estética religiosa, é riquíssimo. Então, nós estamos muito contentes. Eu queria agradecer de novo, por exemplo, o Lucas é voluntário, não recebe bolsa, o Luan, de novo, trabalhou comigo, não quis receber o cachê, a última expedição eu paguei sozinho, o Matheus trabalha para além do expediente, vamos dizer assim, de bolsista, no nível de empolgação que ele está. Então, eu estou muito contente com a atuação e o engajamento digamos assim, desses parceiros, que é assim que a gente deve chamar, né, no projeto. Então, eu queria pedir muito do apoio de vocês na divulgação, porque vocês têm essa capilaridade regional que vai nos dar muito recurso. E agradecer o convite também. Uma coisa que é legal falar, Zilmar, é um pouco das singularidades, né, das cruzes. Como você falou, essas 300 cruzes não tem nenhuma que seja igual. E essas diferenças, tipo, essas pedrinhas, elas têm um significado. Esses bonecos, eles têm um significado, sendo uma cruz, sendo uma capela ou sendo um oratório. É uma outra configuração, então, nenhuma é igual. E como vem do popular, da cultura popular católica, ela não segue as práticas definitivas da igreja. Ela é muito do popular, é muito do povo, desse povo sertanejo mesmo, das estradas. E aí você consegue encontrar nessas pedrinhas, que quando você vê umas pedrinhas nessas, são visitantes, que aí a pessoa faz uma oração e deixa uma pedrinha lá que é marcando uma visita, que foi lá e foi feita uma oração. Tem as fitinhas que as pessoas amarram, e essas fitas, essas cruzes levantadas, elas, para o sertanejo, têm um significado que, na cultura popular, uma pessoa que morre de repente na estrada, ela fica vagando, né? Então, você entende-se que tem muitos demônios e outros tipos de maldade atentando aquela alma. Então, o que se faz é botar uma cruz, levanta uma cruz, uma capelinha, para que possa ser espantado, né? E é comum que as pessoas façam orações, pedidos a essas cruzes, e quando realiza de alguma forma, eles vão lá e acabam limpando, ou até antigamente era uma cruz, eles levantam uma capela, e aí a partir do que for alcançando, eles vão dando manutenção
nessas cruzes, nesses monumentos. Então, não é apenas a marcação de alguém que morreu ali, tem todo um significado por trás para essas pessoas, né? É uma coisa interessante, assim, de falar da... E o Matheus pontuou, junto com o trabalho do Juan, né? A ideia de que há uma troca, né? Uma troca. Há um cuidado místico, vamos dizer assim, dessa alma que desencarnou, e, ao mesmo tempo, por algum motivo, há um retorno desses cuidados em graças, em atenções, ou até mesmo em não assombrações, né? Dessas almas no entorno da cruz. Então, essa troca que vai se processar de natureza simbólica, dessa troca vai surgir os chamados santos populares, que muito bem trabalhou o Matheus junto com a leitura do Juan. Do Juan, isso, se eu não estou enganado. Então, assim, para vocês terem ideia de que esfera nós estamos lidando, né? É uma esfera que ela vai na materialidade, e a gente pode usar o termo materialidade bem concreta, que é a edificação, que é o ferro, que é a madeira, e se projeta para um universo mágico de graças e bênçãos que gera procissões, romarias, deslocamentos. E aqui tem uma coisa importante, que é a dinâmica dessa memória social que o Matheus falou. Então, a cruz ela sai do universo familiar, sai do universo da comunidade do entorno da cruz e se amplia significativamente, né? Virando cruz de peregrinação, cruz de romaria, e o 2 de novembro é quase a data mais significativa, associada também à data do falecimento. Outro elemento que o Lucas também pontuou, a gente encontrou, que também está muito a ver com a cultura popular, é a ideia dos santos, né? Quebrados. Foi uma observação que a gente fez, várias cruzes se encontram com os santos quebrados. E a gente achou que os santos tinham sido quebrados na cruz, deixaram inteiro e o vento, alguma coisa havia sido quebrado. E nas nossas investigações, o Lucas encontrou, né, Lucas? Fala um pouquinho aí. Que as cruzes, os santos, né, eles não, no popular, você não joga um santo fora, porque traz azar. Aí você é indicado que bote no pé de uma cruz. Para os católicos, eles fazem isso. É um pecado jogar um santo fora. E nisso a gente só conseguiu encontrar com as leituras que a gente fez. Foi até no livro do Câmara Gascuro que tinha isso, né? E aí a cruz vira um segundo túmulo, né? O túmulo do indivíduo que faleceu, e vira também túmulo desse santo, e criando novamente fusão entre o material e o espiritual de maneira muito permanente. E aqui tem uma coisa que é muito inerente da cultura religiosa popular católica, é a ideia da materialização. Então, os elementos filosóficos, abstratos, não conseguem falar muito ao coração e à fé do sertanejo. Então, ele precisa muito de elementos que concretizem essa fé. Aí, por isso, a ideia da fita, da pedrinha, os toques que normalmente os sertanejos fazem nas imagens. Então, ele está passando, mas ele passa a mão, porque esse toque significa a conexão que ele quer produzir com o sagrado. Então, assim, a gente ainda vai também explorar bastante, com bastante calma, esses elementos, tá? Mas só para vocês terem a dimensão do que a gente estava encontrando e do que a gente está disposto a investigar. Então, eu encerro por aqui e fico aberto, junto com os meninos, para as perguntas de vocês. Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Se ninguém quiser, eu já tenho umas 3 ou 4 aqui engatada. Posso fazer? Fica à vontade. O senhor falou que vocês estão colocando essa pesquisa, colocando textos, imagens na internet. Está tendo retorno, né? As pessoas estão entrando em contato pelos meios digitais mesmo, pelas redes sociais? Eu vou deixar o Matheus responder essa. Ele está responsável por essa parte, vai ser interessante.
A nossa página no Instagram é porque tem duas páginas, né? Tem o Vias da Saudade e o Via Crucis. O Vias da Saudade está começando agora, está começando a gente tem apenas 20 postagens, estamos iniciando os trabalhos no Instagram do Vias da Saudade. Então, a gente busca parceria, estamos aos poucos ainda se adaptando a esse lugar tecnológico do Instagram, de estar produzindo texto, de estar fazendo conteúdo. Assim, parceria ainda não apareceu nenhuma para a gente, mas a gente, aos poucos, com a movimentação do Instagram, a gente espera que haja esse retorno. Mas só para pontuar, a gente já É recebeu já interessante. cruzes Sim, dos verdade. directs, né? Algumas orientações também já nos foi dado de lugares, alguns curiosos já vieram perguntar do que era mesmo o projeto. Então, assim, feedback a gente já está tendo e a gente estava muito modesto, porque a gente estava esperando consolidar um trecho e a gente consolidou, né? A gente estava no trabalho interno, catalogando as 60 cruzes que a gente conseguiu fazer por aqui, e agora a gente já tem o acervo, tem leitura para vincular, a gente está também tentando não produzir muito texto, mas pegar fragmentos e colocar lá para exatamente um discurso de autoridade, para a gente não arriscar muito ainda, porque estamos amadurecendo, né? Então, assim, mas se vocês tiverem a oportunidade depois de dar uma passadinha lá, cada postagem tem a localização, tem um texto argumentativo, alguns têm informação, estamos prezando para deixar o mínimo de referência sempre. Então, assim, está tendo... em média tem 20, 30, 40 curtidas. Para o núcleo que a gente tinha até um pouco tempo, que era 300, 300 pessoas, agora já estamos em quase 700, é bem intenso. Zilmar. Débora, desculpa, eu não consegui compreender a sua pergunta, da questão dos retornos, né? Eu estava... O Zilmar está fazendo uma campanha de financiamento coletivo por Via Cruz, então eu achei que fosse baseado nisso. Só que não, com relação às fotografias, a gente já vem recebendo um bom retorno. A gente teve o nosso primeiro retorno foi o Jameson, que é um ex-petiano, acho que ele já não é mais, acho que ele saiu da faculdade ano passado, ele mandou uma cruz de uma comunidade do Quixeré. Essa semana recebemos quatro fotografias de cruzes de Morada Nova e relatos sobre o acidente. Então, assim, aos poucos a gente vai recebendo alguns feedback com relação a esses acontecimentos. Obrigado pela pergunta, Débora. Sim. É um processo até mesmo de história pública, né? Trazer essa pesquisa para as redes sociais, poderia dizer, né, professor? Eu confesso que a temática da história pública eu não tenho domínio. O conceito, né, de história pública. Agora, eu poderia te dizer, e depois de ler alguns materiais, como do Hans Kelsen, Hans Kelsen é do direito, meu Deus, vai me faltar agora, mas do autor de didática, né, que ele diz que a história tem que estar sendo divulgada, difundida, compartilhada, criando produtos sociais. É nessa perspectiva que a gente pensa essas divulgações, esse trabalho, entendeu? Então, a ideia é, dentro do nosso recorte, do nosso eixo temático, levar a história para o povo, de algum jeito. Então, como nós vamos fazer isso, a gente está ainda em laboratório, mas é uma ideia de sair desse núcleo circunscrito da academia, fazer a história circular de alguma maneira, e é isso que a gente está tentando, né? Por exemplo, para criar o portfólio, a gente teve muito cuidado de produzir uma linguagem rápida, curta, associando legenda com texto, para exatamente tentar comunicar e atrair, vamos dizer assim, a curiosidade para essa temática. Então, assim, eu não saberia, e você pode até dizer que sim ou que não, se eu me filiaria a esse conceito de história pública, mas, com certeza, de publicidade da história é o nosso desejo. Sim, a Mara queria fazer uma pergunta também. Pode fazer, Mara. Boa tarde, pessoal.
Primeiramente, queria parabenizar vocês pela fala. Foi muito interessante falar de vocês, do projeto. Vocês falaram em duas questões específicas, né, sobre a questão da morte, sobre essa questão da distinção. Eu trabalho também com morte, né, eu trabalho na colônia, minha pesquisa sobre isso. E eu percebo como é que dentro como a morte, né, esse ritual da morte, ela pode trazer uma distinção social com os sujeitos. E uma questão muito interessante que o João José Reis vai trazer é sobre de que a morte, para você ter uma boa morte, você tem uma possível salvação, você tem uma possível vida eterna. E eu queria saber como é para vocês entender esse processo, né, de uma vida eterna a partir de uma boa morte, a partir da materialização que ocorre dentro dessas cruzes, tipo, como vocês falam sobre as fitas, sobre os santos e tal. Como é para vocês perceber essa questão da boa morte e da vida eterna? Mara, nós temos um agravante no nosso trabalho, né? Que a gente, uma parte, se não é com acidentes de trânsito, mas é com fatalidades, né? Nós temos casos, por exemplo, de cruzes de homicídios, né? É o caso, a gente encontrou, por exemplo, na BR-116, uma história de um cara que para do meio do nada e atira nas pessoas, não, vem em alta velocidade, quase atropela as pessoas, gera um conflito, ele atira, mata um morador da comunidade, a comunidade vem e mata esse indivíduo, e aí essa fatalidade gera uma cruz, né, de algo que não estava sendo previsto, não estava sendo conduzido. Dentro desses estudos da morte, a gente vai vendo que a morte, nesse processo evolutivo, especialmente do século XIX para o século XX, ela vai ficando de dentro de casa, pacífica, para o hospital, controlada, como é hoje, né, racionalizada, e desde sempre o fatalismo, a tragédia, o trágico, e ele incomoda nessa transição entre a vida, né, e a morte. Então, o que a gente vai estar abordando e vai encontrar muito, e é um fator de sensibilização significativo, quase sempre as cruzes estão envolvidas com tragédias, com algo trágico, com um súbito, né? Então, ninguém sai de carro querendo não chegar no local de destino, ou de bicicleta, ou vindo de uma festa. Então, nesse cenário, ninguém está preparado para morrer. E o que nós estamos observando? Muitos jovens são as vítimas dessas cruzes, né? Nós vamos ter, a gente tem as datas de nascimento e de morte, a gente também está trabalhando esses dados, mas você vai ter muitos jovens que vêm de festa, em moto, bicicletas, né? Jovens com a imprudência da violência, e que, por certo, a morte não era um horizonte para ele. Então, veja, uma coisa também que no século XIX para cá, a morte vai ser coisa de velhos e não de jovens, né? A não ser pelas guerras que também são trágicas e fatídicas, né? Então, veja, se formos a morte dentro de uma normalidade, eu teria essa transição da velhice, da doença, da acomodação dela ou numa casa ou num leito de hospital. Então, já tem esse componente trágico aí. Além desse componente trágico, a gente tem as dinâmicas dos acidentes, que são muito violentas, né? Então, se a gente imaginar que está na dinâmica do cristianismo católico, o corpo inviolado e o corpo vai estar dilacerado, esfacelado, isso é o que vai criar o mito das almas penadas, do sofrimento, porque a alma corrompe o lacre do corpo, né? Toda essa dinâmica que está no imaginário popular vai trazer também um significado importante para essas cruzes, né? Que como a gente falou, depositário de veneração, depositário de oração comunitária, e aqui tem uma coisa importante, que ao contrário da ética protestante, no catolicismo há uma comunidade que colabora para a salvação. Aí que eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar. Então, isso é feito através de novenas, missas, dedicações de missas, de visitações do sétimo dia, de terço. Então, o indivíduo morre, mas ele há digamos assim, uma expectativa de que a interferência da comunidade viva, católica, religiosa, vai contribuir para a sua transição. Então, se é trágico,
essa transição não teve unção, não teve bênção, não teve acompanhamento dos sacramentos, ele já perde um pouco dessa proteção de transição. Então, vão vir elementos que vão tentar continuar, vamos dizer assim, essa relação de transição até a paz. Então, não é incomum, a gente conhece isso das histórias de assombração do interior, né, do suicídio, que no lugar fica mal assombrado, de cruzes de indivíduos violentos que não merecem a salvação, e lá, portanto, também não é um lugar saudável para se conviver. Então, as orações, as tentativas de intervenções da vida material vão, dentro do imaginário cristão, produzir alguma transição de encantamento depois. Então, a gente está ainda sondando isso, mas à medida em que a gente já conversou com alguns depoentes, zeladores de cruz, a gente vai chamar assim, usando até a expressão do Juan, né, dos zeladores, a gente tem visto que conservar a cruz, a gente encontrou cruz com 40 anos, 50 anos, né? Cruz da década de 50, acho que a cruz mais velha que a gente encontrou foi de 70 anos, está lá, está mantida, conservada. Então, essa fidelidade espiritual, ela se estende por um longo período. Então, imaginamos que essa dívida, e aqui eu coloco entre aspas, eu vou colocar dívida não, esse compromisso com a salvação, ela não para, é muito longa. Mara, tenho esse costume de levantar as cruzes justamente porque as pessoas elas não têm essa morte planejada, que você vai para o médico e tudo. Lá em Cascudo ele vem dizendo que essas mortes repentinas, né, os sujeitos eles tendem a permanecer aqui, então eles são incomodados, né? Então já não tem essa boa morte. Atropelamento, assassinato, como o professor Zilmar falou aí. Então, não é uma morte planejada. Assim dizendo, né? Aí, complementando o que o Lucas falou, por isso que é tão importante o ato de solidariedade daqueles que passam e deixam a pedrinha na cruz, né? Porque isso aí você ajuda aquela alma, aquele indivíduo que teve uma morte repentina, a seguir o seu caminho. Débora? Oi, tinha travado aqui. O Francisco Wellington, ele perguntou aqui no chat se tem semelhanças, né, nas cruzes, nesses monumentos, ou se vocês encontraram muitas distinções. Depois dessa pergunta, a gente tem a do Juan, a do Renato e a do Oliveira. Tá. Elas guardariam algumas semelhanças com relação a materiais, a algumas técnicas, né? E guardariam semelhanças com relação por exemplo, as cores, por exemplo. A gente vai encontrar alguns elementos muito, muito presentes. Então, por exemplo, os cruzeiros, que a gente pode chamar das cruzes edificadas, ela tem um pé, né? Para suportar a cruz, que pode ser de madeira, pode ser de ferro fundido, né? E algumas de concreto. A gente encontrou também muitas já pré-elaboradas de concreto. Então, essa é uma marca. Outra marca também significativa, elas são todas caiadas de branco, e aí nós imaginamos que tem a ver com o destaque que ela produz na beira da estrada, né? Como a marcação que você tem na borda da estrada. Então, você vai ver muita presença do branco. O colorido nas cruzes, nas coroas, né? Ou nas flores deixadas, e aí cria um contraste em quase todas. A marcação dos nomes, especialmente quando a gente observa que essa pessoa tem alguma repercussão social, então o nome por completo, com data de nascimento, data de falecimento, mas também nós vamos encontrar muitas cruzes anônimas. E o fato delas estarem anônimas não significa descuidados. Então, não tem nome, não tem nenhum vestígio identitário, às vezes não tem nenhuma referência
dessas que a gente está falando, de flores, mas está lá edificada, está caiada, né? Está limpinho o seu entorno, e aí a gente imagina feito por um terceiro, mas a pessoa também não quis edificar esse nome. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um elemento também muito interessante para quem estuda cultura popular, tá? Essa ideia do indivíduo cultuado isoladamente é uma coisa muito recente. Tá? A cultura popular ela guarda o anonimato e o sentido do anonimato. Né? Então, eu não preciso aparecer, eu já existo na própria condição. Então, uma cruz na beira da estrada sem nome é uma alma que precisa de oração. Eu não vou orar para ela porque é o Zé, o Francisco, o Raimundo. Eu vou fazê-la porque ela assim o merece. Então, essa figura sem a repercussão da individualidade, mas, ao mesmo tempo, sendo referência de um coletivo que vai agregar, eu vou fazer porque eu reconheço nela a mesma tradição, a mesma herança, o mesmo ser que eu sou, faz com que eu não precise criar elementos de individuação. E o que nós estamos observando é que, nessas características também individualizadas, nos memoriais mais recentes, de matriz agora, eu diria mais contemporânea, o excesso de individualidade começa a aparecer. Então, fotos em painel, o nome em destaque, nós vamos ter cruzes que nem nome tem, só tem as siglas como uma referência, né? Que a comunidade ali vai saber quem é, mas você não consegue identificar pelas siglas de quem se trata. Então, mas o nome vai ter esse tipo de marcação. Uma outra característica que eu também gostaria de pontuar, que vai estar presente em quase todas, é essa figura da devoção. Então, você vai ter algum elemento que demonstra que ela foi devotada. Né? Eu acho que quase todas vão ter isso. Até mesmo o cuidado vai demonstrar isso. Se não tiver nenhum desses vestígios que a gente falou, fita, pedra, sinal de vela, qualquer outros que a gente já comentou, ela vai estar cuidada, ela vai estar protegida, ela vai estar zelada. Nós encontramos cruz, por exemplo, no meio de uma plantação. Né? E aí você tem a plantação toda alinhada e a cruz bem arrumadinha, bem cuidadinha ali, né? Provavelmente quem está carpinando ali limpa, deixa tudo estruturado, quando ele poderia tirar ou se incomodar com aquela presença daquela cruz. Mas é um nível de pertencimento territorial significativo. O Juan também queria fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Primeiramente, parabenizar o professor Zilmar pelo projeto. É um assunto muito caro a mim, e também parabenizar os meninos, o Matheus e o Luan. O Matheus eu conversei mais recentemente, e também parabenizar o PET pelo espaço aqui de divulgação. Primeiro, o assunto, a questão, né, da cruz como um depósito, vamos dizer assim, entre aspas, um depósito para os seus quebrados. Eu tenho uma indicação de leitura que eu posso até passar para os meninos, que é alguns textos do professor Cícero Joaquim dos Santos, que é um professor da URCA, que estudou a devoção e as narrativas de milagre em torno de uma cruz no município de Porteiras, na região do Cariri, e lá, especificamente nessa cruz da Rufina, essa prática de depositar o santo quebrado é constante, coisa que eu não percebi na Maria das Quengas, né? Não identifiquei. A pergunta que eu ia fazer, o professor Zilmar já respondeu. Eu ia perguntar se vocês estão conseguindo catalogar as mortes, né? Os tipos de mortes trágicas. Porque fazendo leitura sobre a Maria das Quengas, sobre a Rufina, a gente percebe que é um tipo de morte trágica que fazia parte ali daquelas questões do final do século XIX, que não são as mesmas mortes trágicas de hoje, né? Hoje você vai ter as mortes trágicas, serão um acidente de trânsito, outras mortes trágicas que vão ter a necessidade dessa marcação de cruz. Mas como o professor já respondeu, eu vou fazer outra pergunta. Se vocês percebem diferença em cruzes à beira de estradas de rodovias, de CE, esse fluxo mais recente, do que dessas estradas de chão, que ligam os interiores, que liga, eu vou falar que eu moro em Flores, a minha comunidade de Flores a Russas, era pela estrada de terra que eu ia até a comunidade Maria das Quengas, e eu percebo que essas cruzes, nessas estradas de chão, são mais isoladas,
mas são constantes, mas são mais isoladas, tem um trato diferente da cruz que fica à beira da CE, da pista. Aí a minha pergunta vai nessa direção, se vocês estão percebendo alguma especificidade entre essa cruz, que é colocada à beira da estrada, no interior de uma comunidade, uma estrada de chão, e ou uma estrada de uma pista, como a gente diz por aqui, né? Uma CE, uma BR. Então é isso. Parabéns mais uma vez. Ô, Juan, obrigado mais uma vez. Eu não sei se eu agradeci, mas eu mencionei você. Seu trabalho eu já li e fiquei encantado com a qualidade com que você trabalhou. E veja, eu estava exatamente comentando com os meninos que a ideia de criar esse acervo e possibilitar as conexões entre eles, você consegue fazer um trabalho, né, com uma cruz, fazer todo um resgate historiográfico, sensível a partir dele, e dar uma dimensão que é essa que a gente está falando. Você focou muito nos elementos da religiosidade, né, que especialmente porque o elemento de santidade popular da figura da Maria das Quengas, né? Todo mundo, quando a gente fala Maria das Quengas, quer associar a personagem, o sujeito histórico, à prostituição, né? E a gente tem que explicar, e é muito inusitado, porque eu já falei dela, por sinal, tem até que mencionar você lá para uma reportagem que o rapaz está fazendo, e ele imediatamente quis associar a prostituição, né? E aí você remonta ao século XIX, esclarece tudo que você fez. Então, demonstrei para eles que dá para se fazer muito trabalho consistente a partir de uma cruz, como você já mencionou. Eu acho que eu conheço essa cruz lá, também, eu já vi em reportagem, né, nos levantamentos que eu fiz lá da região de Brejo Santo, né? Então, assim, os motivos desses acidentes são os mais variados e eles têm a ver, indiscutivelmente, com questões sociais e com uma estética também esperada, né? Então, quando você fala, o nosso trabalho começou nas BRs e está entrando nas CS, e aí a ideia das estradas vicinais ou nas de terra é agora na região das Vias da Saudade, porque, pra você ter ideia, até de carro eu tive que comprar um carro mais equipado para a gente poder correr dentro do mato, porque a gente imaginar que tem que botar um carrinho popular dentro desse brejo aí, num dia de chuva, não vai dar. Então, a gente conseguiu equipar e a gente vai correr as estradas de terra. Nós não temos muitos levantamentos. Está chegando agora, e essa é a ideia mesmo. No posto aqui de gasolina, o rapaz já indicou vários caminhos onde tem, ele mencionou só de fala rápida, umas 7 cruzes. Então, assim, a gente vai agora começar a entrar nessas estradas de terra. Eu não poderia te dizer dessa distinção. Eu até vou ficar atento para o que você está falando, mas eu não tenho indícios, não tenho material ainda para analisar, né? O que a gente tem é uma ou outra que chegou, mas não é do nosso escopo investigativo ainda. Então, eu não saberia perceber essa diferença, tá? Mas vou ficar atento. Obrigado pela dica. Professor Leonardo, eu tenho uma observação a fazer sobre a diferença dessas cruzes, né? Naquele dia que a gente foi para Fortaleza, ali por Flores, que a gente parou e tirou a foto, você percebeu que o cara trocou a cruz, né? Trocou a cruz, o nome lá de ferro e tudo. Eu percebi que elas são bem mais cuidadas por estar em região que tem mais casas, mais pessoas. E naquela viagem que eu fui para o Palhano, que eu encontrei aquelas 3 cruzes, estavam do mesmo jeito, com mato cortado, pintada. Por ter mais contato com as pessoas, eu acho que o cuidado é bem maior dessas que se É uma hipótese para a gente investigar. Mas você bem lembrou mesmo esses encontros que a gente teve. A gente está meio caçador de cruzes, né? Lembrando um personagem que tem no YouTube. A próxima pergunta é a do Renato. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta, né, para fazer. Primeiro, eu quero parabenizar o professor Zilmar e os meninos, né, que estão desenvolvendo esses projetos, né, o Via Crucis e o Vias da Saudade. Enfim, a minha pergunta
é a seguinte, né? Vocês falaram, né, que tem contato, mantém contato e também desenvolvem trabalho se utilizando da metodologia da história oral, não é? E como se trata de uma questão que envolve a morte, né? São pesquisas que envolvem acidentes, mortes trágicas, principalmente, como vocês já falaram. Se nesse trabalho com a história oral, eu acho que talvez seja mais possível sentir isso a partir do contato com familiares dessas pessoas que morreram, ou talvez até de pessoas muito próximas, ou até dependendo da comunidade, né? Dependendo do nível de significado que aquela morte possuiu para a comunidade. Então, a pergunta é se durante esse processo de contato com a oralidade, com as pessoas que ou conheciam, ou se eram próximas desses sujeitos que morreram, como foi esse processo, sabe, da entrevista, se houve relutância, principalmente acho que a relutância, né, esse receio de narrar essa história dessa pessoa querida que morreu. A gente sabe que a oralidade trata muito dessa questão das emoções, né? Então a minha pergunta Isso. sentido, se houve esse, vamos dizer, embate, né, essa certa dificuldade, o que torna também mais instigante, né, de certa forma. A pergunta O é essa. Renato, Renato, excelente pergunta e ela nos é cara e desafiadora, tá? Então, quando a gente pensou na metodologia de história oral, é exatamente com alguns critérios. Uma delas é a tentativa de montar uma colônia de depoentes, né? Então, o primeiro passo, a partir desse mapeamento das cruzes, é promover essa colônia de depoentes. Então, nós estamos ainda na fase de mapeamento, tá? Então, e aí, por isso que eu solicitei para vocês divulgarem, para a gente começar a produzir a rede. O que nós temos, e não é depoimento na metodologia de história oral, mas simplesmente depoimentos, né? Não elaborados, não acompanhados, não sistematizados, nós já tivemos alguns depoimentos extremamente difíceis, né? Na expedição mesmo, nós tivemos a oportunidade de falar com 3 familiares vítimas das cruzes, né? Ou que levantaram cruzes. Já coletamos os dados de 2 para voltar, um terceiro é inviável o retorno. A gente tem programado, talvez para o próximo mês, uma discussão com os meninos sobre a metodologia da história oral, e aqui, de novo, o que é o depoente. A gente tem uma leitura que é particular, e na história não tem. A gente está trabalhando com história chamada memória do ressentimento e memória do esquecimento, e a ideia da memória do luto, que quem trabalha muito com isso é o pessoal da psicologia. Então, a gente tem um acervo aqui para também fazer o exercício de leitura, para qualificar eticamente a nossa abordagem. Nós entendemos que não é uma abordagem tão convencional. Então, saber comuns, criar esse vínculo de confiança. Então, a gente está tendo muito tato para chegar nesses grupos. Então, a ideia do vínculo de confiança, o cenário para que a pessoa se sinta confortável, para rememorar esse processo. Então, só para dizer para vocês dessas dificuldades, nós paramos em frente a uma casa na expedição Fortaleza Alto Santo, e a cruz estava debaixo de uma árvore em frente a uma casa. E a gente estava tirando foto e a caminhonete chama a atenção, em função exatamente, a ideia dela é essa mesmo, e a moça da casa ficou olhando e tal, e eu fui me aproximar. E eu perguntei, a senhora conhece a quem levantou essa cruz, quem cuida dela, porque ela está bem conservada, bonitinha? Aí disse, essa cruz é do meu irmão. Aí eu disse, tá. E você pode me falar um pouco, mais para colher os dados, para depois tentar fazer essa colônia. A primeira tentativa nossa é de simplesmente se aproximar e não chegar a coletar as informações e sair. Não é essa inicialmente a proposta. Por isso a gente está tomando muito cuidado. E aí nos aproximamos, ela falou um pouco, deu alguns dados, e aí ela, meio empolgada com a fala, chamou a mãe. Que ela disse que a mãe é que cuida, a mãe é que trabalha mais o culto, né, vamos dizer assim, da cruz. E aí a senhora, ela perguntou para ela, enquanto eu fui falar com os meninos,
se ela poderia falar. E ela disse que sim. Enquanto eu vou e volto, ela mudou de opinião, não falou. Né? Saiu chorando e foi embora. E aí a gente sentiu que, né, deveria encerrar ali a conversa, agradecemos, pedimos desculpa, mas sentimos que não seria um processo fácil. Outro episódio, nós chegamos para conversar com uma senhora também, mãe, e o filho tinha um pouco mais de 20 anos, e ela não conseguia falar nada consistente. Ela, quando começou a falar do filho, não dizia nada, nada com nada. Eu sentei, tentei criar uma conversa mais confortável, ela mesmo sentou, mas aí eu percebi que ela não conseguia, ela não lembrava a data que o filho nasceu, não lembrava a data de morte, não conseguia lembrar o nome completo do filho. Aí você vai me dizer, como, né? Não é possível que ela tenha esquecido. Não, é exatamente o nível de descarga emocional que ela estava naquele momento. E, de novo, a gente estava em excursão, estava correndo, eu não podia ficar um pouco, acompanhá-la, compartilhar com ela essas emoções. Eu, de novo, encerrei, desliguei o áudio, não gravei nada, deletei o áudio, peguei os dados de onde ela estava, disse que a gente retornava no segundo momento. Então, pego esses dois depoimentos, e a gente já ouviu um terceiro, de uma cruz que foi removida pelo Pinheiro aqui, né? Que aí já é um tom já de revolta, indignação, que são temas muito delicados e a gente vai ter que criar, à medida que for trabalhando, essa abordagem. No entorno é muito mais fácil, as pessoas são muito mais voluntariosas, a gente percebeu que todo mundo quer entender, quer falar, quer participar, mas a gente quer entrar nesse núcleo afetivo, né? Então, dizendo para vocês, se alguém conhecer, tiver alguém com disposição para fazer esse tipo de depoimento, que tem uma cruz levantada, a gente está exatamente nesse processo de catalogação. Então, o que eu vou fazer com os meninos é um treinamento metodológico, vamos aprender a lidar eticamente com esse tema. Um dos aspectos que eu estou muito receoso e que, do ponto de vista técnico, nós não trabalhamos no projeto de extensão, e eu vou ter que resolver isso depois. Depois, assim, para poder fazer é que, como a gente está trabalhando com a dimensão das emoções e com o humano, a gente teria que passar pelo Conselho de Ética. E isso acabou pelo projeto, a gente está falando do patrimônio, da fotografia, não estava falando da investigação dos sentimentos, nem precisou passar pelo Conselho de Ética. Então, a gente ainda tem um problema de ordem metodológica aí, que trabalhar com o Conselho de Ética e ver da possibilidade de história oral. E aí eu queria advertir vocês para uma coisa que eu tenho ouvido muito quando eu ouço os meninos falando, vou usar a história oral, e confundem a história oral com um depoimento ou com uma entrevista que um jornalista pode fazer ou qualquer um de nós pode fazer. A metodologia da história oral é um pouquinho mais complexa, desde os aspectos técnicos, para a ideia dos acervos que ela vai produzir, né? Então, o historiador vai produzir acervo, ele tem que ter muito traquejo com esses acervos, ele tem que ter um método de escolha dessa colônia, então, não é voluntarista, não é eu vou pegando e vou coletando dados e somando eles aleatoriamente. Então, assim, é um pouco desse treinamento que eu vou fazer com os meninos e, à medida que o projeto evoluir, a gente vai efetivamente tentar trabalhar a segunda etapa com esses depoimentos, tá? O professor Olivenor também gostaria de fazer uma pergunta. Também quero, em primeiro lugar, parabenizar o professor Zilmar, o Lucas e o Matheus, com o qual já tive a oportunidade de trabalhar, e o Lucas agora, não é, Lucas? Dizer que a fala de vocês, em seu conjunto, foi muito instigante, tá? Desde a hora que eu me inscrevi para falar, eu já reelaborei o que eu ia dizer umas 10 vezes, pelo menos, porque sempre aparecem novas demandas, tá? Para nos fazer pensar. Mas eu queria me ater a duas, em especial, que é a primeira, pensar o espaço da cruz, ali naquela dada rodovia, tá? Aquele espaço circunscrito, não é? Material, como
um espaço de significados, não é? O professor Zilmar fez muito referência à cultura popular, não é? A toda uma tradição católica de cultuar os mortos, enfim. Então, aquele espaço é um espaço circunscrito, tá? O qual se acha ancorado de sentidos, de significados religiosos, culturais, enfim. Mas ele também, aí é a questão, não para vocês me responderem, tá? Mas como uma questão para se pensar. Mas aquele espaço circunscrito, tá? De 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, não sei, nos remete a um outro espaço que não pode ser circunscrito. Tá? Então, eu acho que vocês têm, talvez, uma possibilidade de pensar isso. Tá? Esse espaço circunscrito ali, tentar entender todo o conjunto de simbologias, não é? De tradição, que nele se acha impregnado, não é? E esse espaço que ele nos remete, que é um espaço que não pode ser circunscrito, tá? E que para muitos pode se chamar de transcendental, tá? Né? Mas o que é transcendental? Aí precisa discutir isso. Sim, sim. Uma questão também que eu acho importante se pensar, vocês definirem o que vocês acham da morte? A morte se encerra no túmulo, porque a tradição católica nos diz o contrário, não é? Uhum. As religiões tradicionais nos diz o contrário. Todas elas têm uma compreensão da morte que transcende o túmulo, não é? E que se nós formos lá para os idos do período medieval, nós vamos encontrar a tentativa da Igreja Católica de demarcar, de circunscrever 3 espaços, não é? O do paraíso, o do purgatório e o do inferno, como destinação da alma. Tá? Então, assim, se vocês fazem muita referência, tem muito como parâmetro de pensamento cultural a tradição católica, tá? Porque a própria cruz, a própria prática nos remete a essa tradição católica, tá? Que ali está simbolizando também, não é? Que uma alma vive a sua memória naquele espaço, mas que em algum momento, em algum lugar, ela se acha presente. Tá? Na história, as pessoas têm trabalhado, por exemplo, com os documentos católicos de óbito, tá? E se você pega esses documentos católicos, né, de óbito, os registros de óbitos no século XIX, e tem toda uma preocupação com a mortalha, né, com os sacramentos. Então, se teve a chamada boa morte, aquela alma se salvou. Se não teve esses sacramentos, etc., ela pode ter estado pode estar numa situação de dificuldades, enfim. O século XIX marca também, no que diz respeito à morte, um momento de inflexão, tá? No pensamento da sociedade ocidental, sobretudo, tá? Uma revolução que tem como marco a França, mas que, no mesmo período, estava pulverizada no mundo inteiro. Essa revolução, que é a revolução, no meu modo de entender, que estabelece uma quebra de paradigma,
em relação a essa tradição católica, a essa tradição protestante, que é o pensamento espírita, da doutrina espírita, tá? E na perspectiva da ciência, entende? Porque nos abre um leque de entendimento, de possibilidades, que eu acho que precisa a gente, quem trabalha com a morte, compreender. Porque não é uma coisa de agora, é uma coisa do século XIX. Tá? Então, a gente não pode, assim como é importante os filósofos, não é? Clássicos, não é? E toda a rede de filósofos que trabalha com a morte, não é? Tem um pensamento sobre a morte. Então, veja que é um campo muito gigantesco de entendimento que a pesquisa de vocês abre, não é? Considerando esse guarda-chuva, não é? De possibilidades que fizeste referência, professor Zilmar, tá? Uma outra coisa, também não é a título de pergunta, é a ideia de que aquela morte ali, aquela cruz, ela nos remete a um drama, né? A uma trama, entende? Não é? A um conflito, a uma série de injunções, não é? Das práticas cotidianas, dos sentimentos que culminaram naquele acidente, naquele ato, naquele fato, não é? Naquela interrupção da morte física, não é? E que remete essa vida a uma continuidade. E agora uma pergunta. Diante dessas cruzes, vocês já sentiram alguma coisa? Perfeita a pergunta. Olha, eu posso Muito obrigado. a pergunta é assim, você traz a gente para um universo que indiscutivelmente a gente vai passar. Eu queria te chamar a atenção, Olivenu, para uma dimensão, quando a gente está falando aqui cultura popular, e vem imediatamente o catolicismo, mas você sabe que o catolicismo popular nega muitos elementos institucionais, né? Da igreja oficial. Então, a própria concepção, talvez, de morte que a gente vai trabalhar seja um pouco diferenciada, né? Então, assim, se a gente olhar a fusão, que também é fruto do século XIX, na cultura popular, do espiritismo, né, com outras associações afro-brasileiras, vai criar um referencial imagético também completamente diferente do que é essa espiritualidade, do que é esse universo, esse espaço que vocês chamam aqui simbólico e sensível. Então, se a gente falar da mediunidade, né, que os umbandistas têm, que os espíritas têm, e como ela vai cair bem, vai ter uma aceitação, eles talvez se afaste um pouco da dimensão filosófica, racional do espiritismo, mas vão se aproximar muito das manifestações ritualísticas, né, da presença da mediunidade, do elemento da caridade, que vai criar muita empatia no popular. Então, você tem ideia, eu estou conversando aqui com um grupo para possível auxílio, de apoio, parceria, é exatamente um grupo de espíritas que viu no projeto uma possibilidade de diálogo bem significativo, exatamente imaginando tudo isso que a gente está falando, dessas possibilidades de manifestação. Eu reconheço o sensitismo, né, se é isso que você estava querendo tocar, de como se sente determinadas manifestações nesses ambientes. Uma das coisas que a gente conversou na viagem, eu falei com o Lucas, falei com o Matheus, falei com a minha esposa que está assistindo aqui a nossa palestra, ela também é muito sensível, quais foram as sensações que lhe foram provocadas, e essas sensações subjetivas ou espirituais, né? Para a gente ver como é que vai dialogar tudo isso, né? Então, a gente está atento. Eu preciso te dizer que nós estamos atentos a esse quadro subjetivo, né, e não objetivo das cruzes. E aí a gente entra nesse campo que você bem colocou, das sensibilidades e dos simbólicos. E aí eu me lembro muito do Renato falando, né, das histórias de assombração, né, daquelas coisas que circulam no universo popular, e indiscutivelmente um elemento milagreiro, que é também que a gente fala. Mas o que a gente está vendo, o que eu acho que você quer nos inquietar
como que essas cruzes provocam, quais são as provocações sensitivas que elas fazem, ou indivíduos, ou comunidade, ou no entorno. Eu acho que cabe sim essa pergunta, ela tem um valor, digamos, religioso significativo, eu acho que a gente tem que investigar, tá? E eu te diria que foi uma das perguntas que eu fiz para minha esposa, né? Ao final da primeira expedição, que a gente passou o dia inteiro, muito corrido, muito cansativo, a gente deu aquela parada lá na casa do fotógrafo, e eu perguntei, amor, qual foi as sensações que você teve? Você sentiu algo ao chegar em determinada cruz? E veja você, em algumas cruzes, e aí eu quero compartilhar esse sentimento, que ela também comentou comigo, a gente sentiu muita paz. Curiosamente, na correria e tal, ao invés de sentir angústia, né, dos elementos trágicos que elas estão associadas, a sensação foi de conforto, curiosamente. Então, assim, eu posso te relatar neste sentido. E aí eu coloco essa pergunta que você fez, para a mesma pergunta que o jornalista que estava me entrevistando fez, qual era a minha relação com a morte, como é que eu entendi a morte, né? E eu tive que dizer para ele que eu sou bastante materialista. Então, a morte em si seria um fim, né? Orgânico, biológico, social, e ao mesmo tempo, lembrando, e essa talvez seja a faceta da história desde o rompimento com a imortalidade do mundo grego, se alguém quer permanecer vivo, tem que ser na história. Né? Tem que ser na memória, tem que ser nos seus, tem que ser no humano. E acho que nesse campo do sensível e do simbólico, nós também estamos aí, entendeu? Nessa dimensão de que são pessoas anônimas, indivíduos comuns, que são conservados pela memória social e que, como diz um autor que a gente citou lá no nosso projeto, a morte encerra uma vida, mas não um relacionamento. E é esse relacionamento, ora mágico, ora sensível, ora carregado de simbolismos religiosos, que a gente vai perseguir. Então, a gente está muito atento a essas dinâmicas. E eu preciso te dizer que, desde que comecei a dialogar com o Via Crucis, as minhas relações com a morte têm se alterado substancialmente. Eu tenho perdido medos, ficado mais afetuoso e buscado mais essa relação cuidadora. Eu acho que é curadora, vamos dizer assim, desse processo. Então, e eu estou tentando muito transmitir isso para os meninos. Numa das primeiras reuniões que a gente teve, tem sempre algo engraçado, inusitado, tipo piadas de velório, e chegou uma hora que eu tive que dizer, olha, a gente precisa estar atento às sensibilidades que a gente está trabalhando, porque tem hora que dá para rir, porque em velório ocorre isso, que a gente sabia, né? Tinha os famosos contadores de piada de velório, a hora do engraçado, de lembrar do falecido sob a perspectiva que ele deseja ser lembrado, mas, assim, o que a gente está treinando num cenário de profunda esterilização, racionalização da morte, a gente tentar estar aberto a essas sensibilidades para se aproximar objetivamente das tradições religiosas. Eu queria só fazer, antes do Juscelio, Débora, por gentileza, só mais um comentário. Acho perfeito a tua fala, professor Zilmar. Eu acho que, por exemplo, aquele espaço circunscrito sobretudo, um lugar de respeito. Isso. Tá? Se não estiver ali, não é, com essa dimensão do respeito, eu acho que tem um equívoco, não é? Na prática, né? No exercício da pesquisa, na prática do pesquisador. Então, um lugar de respeito. Com relação à mediunidade, não é de matriz, não é um patrimônio de nenhuma religião de matriz africana ou da doutrina espírita, não é? A mediunidade, ela é um componente orgânico. Então, às vezes, nós temos uma sensibilidade mais aguçada que não identificamos ainda, que não tenha se manifestado de maneira mais intensa, entende? Então, por isso que eu perguntei se
numa situação como essa, se, de repente, algum pensamento, algum sentimento, alguma manifestação mesmo no corpo, entende? Alguma energia, algum calor, alguma sensibilidade física no pesquisador foi manifesta, entende? Porque eu acho que isso abre um campo de percepção, entendeu? Para o trabalho. Entende? Sim, sim. Não estou desejando, não acho que isso não vai ser regra, não necessariamente aconteça, mas é uma possibilidade. Sem dúvida. Só para pontuar, quando eu disse que os meninos estavam sorrindo e tinha a ver com uma das coisas, não foi nenhum espaço desse sagrado, tá? Foi numa reunião virtual que a gente estava tendo e acabou, estava muito, como agora, nós dois estamos sorrindo, e aí eu até trouxe a eles essa reflexão, porque senão vai parecer... E eles, uma coisa também que é importante pontuar, à medida que a gente está trabalhando essas sensibilidades, e aí, tanto para lidar com o outro, como lidar com esse imaginário, né, a gente tem ficado muito atento a cada ação que a gente vai fazer. Então, o uso da foto, o texto como está colocado, a coletar as informações, a gente tem um zelo muito grande, com o uso desses materiais, exatamente para não ferir, não usar uma palavra inadequada, sempre, aí às vezes a coisa vai num ritmo muito mais lento, então para postar uma foto no Instagram é a coisa mais fácil do mundo. A gente tem, dentro das expedições que a gente fez, juntando tudo, já tem mais de 1.500 fotos. Nós temos 300 cruzes, mas muito mais de 1.500. Então, se a gente quisesse colocar fotos no sentido desgastado da imagem, a gente usaria diversas, mas para cada imagem a gente busca exatamente vinculá-la a um conjunto de saberes, de subjetividades. Então, assim, e isso você pode ter tranquilidade que a gente está muito atento a essas dimensões. E foi exatamente conversando sobre isso que esse grupo se aproximou. Então, a gente ainda não sabe o que pode vir daí, mas estamos muito atentos a esses aspectos. Sara Jéssica também quer fazer uma pergunta? É o Juscelio, na verdade, é porque tá no e-mail da Sara. Tá no desculpa. Certo. Assim, na verdade, foi uma inquietação que eu tive a partir de uma publicação, se eu não me engano, no Via das Saudades, ou foi no Via Cruzes, da Cruz do Zé Maria do Tomé. Como vocês percebem essas cruzes como uma inquietação social, por exemplo, numa margem de uma BR e ali a morte de determinada pessoa por questões de uma estrada ruim, ela causa uma determinada manifestação em busca de melhorias de determinado espaço. Aí, por exemplo, pegando o exemplo de Zé Maria de Tomé, a morte dele, né, por mais que numa beira de estrada, mas não foi um acidente, uma colisão, mas sim um assassinato, né? E aí que causou um levante popular enorme na Chapada, né, em busca de melhorias. Então, como vocês chegaram a ter essa percepção de que essas cruzes, elas podem simbolizar, elas podem simbolizar isso, essa busca de justiça social também? O Juscelio, dentro dos trabalhos que a gente já andou lendo, e aí você tem o do Juan, você vai ter mais umas 3 dissertações que a gente catalogou, as abordagens são variadas, e nós vamos ter abordagem, por exemplo, na perspectiva de gênero, né, vinculada a essas cruzes, nós vamos ter abordagem na perspectiva social, e nós vamos ter abordagem política dessas cruzes. Então, assim, a gente não tocou nesse assunto ainda, exatamente porque a gente ainda está na fase também do mapeamento. E algumas coisas são muito aparentes, que é essa dimensão que a gente falou religiosa, mas quando começa a se investigar cada cruz, você começa a descobrir exatamente essas tramas e conflitos que
o Olivenor posicionou. Então, a Cruz do Tomé, José de Tomé, chegou para a gente exatamente nessa dimensão política. Eu já tinha lido outras cruzes com essa mesma função. Lembro de um memorial edificado para aquela freira, né, Sted, né, lá do Pará, que me chamou muita atenção, cheio de bala no memorial dela, fixado numa árvore. Então, você associa o lugar da morte a um lugar de resistência, né? E essa resistência, aí a memória ganha uma outra função. Então, nós vamos ver exatamente as funções que a memória vai se dando, né? Os contornos que ela vai adquirindo em cada manifestação. Então, veja, na do Tomé, a gente tem a Zé Maria Tomé, você tem, objetivamente, os aspectos religiosos todos colados ali, e não é à toa a ideia de uma reprodução da igreja. A igreja tem um papel de catalisador comunitário muito forte. As capelinhas, a gente sabe quem é de comunidade, sabe o que é o sentido de uma capela na comunidade. Ela é edificada pela comunidade, ela pertence à comunidade, né? Ela é uma criação que agrega a comunidade. Então, quando você vê, eu estou ainda em fase de especulação, mas quando você vê cruz como a do Tomé, você objetivamente está encontrando ali um memorial, um lugar de memória, com uma finalidade de resistência, né, de denúncia, com uma função específica. O que a gente vai, à medida, a gente até já está tentando abordar aqui alguma metodologia, mas a gente quer, talvez, criar mecanismos de identificação de cruzes como a dele, do Tomé, como o da Maria das Kenga, com características diferentes, e associativamente diferente, então a comunidade se associa a ela de maneira diferente, para a gente destacar isso dentro do nosso catálogo, né? Então, se alguém tiver interessado em cruzes onde a relevância da memória seja luta, conflito, resistência, ele consiga identificar também essas cruzes. Então, assim, aí eu queria duas coisas que o Olivenor falou e que você traz para a gente. A ideia do lugar de memória, aí sim, quando a gente fala em lugar de memória no Pierre Nora, você trabalha muito no elemento institucional, no conhecimento, né, elaborado, construído, e a gente lembra a fala do Matheus no começo, que a memória não é espontânea, ela precisa desta motivação, né? Então, os movimentos populares conseguem, se não em museus, se não em ambientes oficializados, institucionalizados, como praças, ruas, até as rodovias que levam o nome dos grandes personagens, ela vai usar dos seus meios para criar os espaços de conservação da sua memória. Memórias de luta, memórias de sofrimento, memórias de resistência, e eu acho que essas cruzes, elas ganham esse contorno. E aí, de novo, você tem um componente novo, que pode se associar magicamente ou não à ideia do martírio, do sofrimento, que gera empatia, que gera o pertencimento. Aí nós vamos ter muita coisa para sistematizar a partir dessa percepção. E a cruz do Zé Maria Tomé chegou primeiro. Quando a gente estava pensando em fazer o Vias da Saudade, alguém já disse, tem uma cruz aqui que é a cara do projeto. Então, assim, você vê que a gente tenta, para falar disso politicamente, do complexo histórico de Limoeiro, a gente precisa conhecer um pouco mais da região. A gente até se preserva para exatamente não fazer uma análise precipitada, inconsistente, tá? Então, às vezes, eu quero que vocês entendam, quando a gente está falando as coisas, por que não fez tal posição? Exatamente porque a pesquisa não te autoriza, enquanto eu, pesquisador, ou o grupo que está pesquisando. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza de quando está comunicando uma pesquisa, não está especulando, né? Sobremaneira e do ponto de vista histórico, de maneira equivocada. Então, mas só para você ter ideia, a gente está comprometido aí no dia que é a visitação que ocorre, né, há uma romaria para lá, e a gente já tem os contatos também para, aí indiscutivelmente, a família da Maria vai estar nessa colônia que a gente quer montar, porque ela guarda uma característica importante, se eles estiverem dispostos a colaborar com a gente, importante do que seriam essas cruzes. Alguém tem mais alguma pergunta? Débora, já vai encerrar, né, a reunião.
É só para pedir o pessoal que está na reunião para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, que a gente está sempre postando texto e conteúdo lá, fotografias. Tem o Via Crucis e o Vias da Saudade. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, se tiver vontade, e também tiver inquietações a respeito do assunto, procure os nossos contatos, seja no Gmail, viasdasaudade@gmail.com, ou então nas páginas do Instagram também. A gente está lá. O link está aí para vocês, né? Com os dados, a gente mandou no bate-papo. Sim, vamos lá acessar, pessoal. Então é isso. Eu queria agradecer, né, em nome do PET, a fala do professor Zilmar, do Matheus e do Lucas. Foram falas muito boas, muito peculiar o tema, né? Muito enriquecedor, né? E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu preciso falar da campanha coletiva. O Matheus pediu que eu fizesse. Algumas pessoas estavam muito tensas com essa campanha. Ela é muito simples. É uma doação simples de R$10, de R$100, de R$500, de R$1.000, de R$10.000. É uma coisa muito simples, tá? Então, assim, obviamente que eu entendo a condição de todos. A ideia não é extorquir ou criar constrangimento para ninguém. Então, assim, se não puder contribuir financeiramente, faz isso, divulga a gente, faz essa coisa chegar onde tem que chegar. E a gente fica muito feliz. Eu fiquei muito lisonjeado de vocês terem convidado. Eu trabalho muito discretamente, apesar do projeto ser visível, mas o meu trabalho é muito discreto. Eu gosto muito de chamar o mínimo de atenção possível, né? E aí, mas foi necessário porque a gente não está tendo condições. Cada viagem dessa é muito cara e eu, por exemplo, a do Vias da Saudade, eu vou bancar. Eu ainda nem sei como é que a gente vai bancar, mas eu vou bancar. Já está nos meus custos pessoais. Então, vejam, não é um negócio tão simples de ser feito. E o objetivo é facilitar que outros consigam ter acesso a isso sem esses custos também, tá? Então, é um trabalho que não se encerraria para a nossa vaidade, sim para o coletivo. Então, o retorno será desta maneira. Então, queria agradecer a todos, agradecer os meninos. O Luan não falou, mas o Luan é uma figura extraordinária nesse trabalho. Ele está aí bem discretinho no canto, né? Eu pedi para ele falar, ele disse que em outro momento, mas assim, eu tenho muito a agradecer, uma figura extremamente generosa, tá? A Olivenô é esse carisma todo que tem, me convidou, né? Me tira das penumbras, eu queria estar na penumbra, tá? Mas, e dizer para vocês que qualquer dúvida, qualquer acompanhamento que precisarem, no âmbito da pesquisa, eu estou aqui, estou disposto, estou com a faca nos dentes, muita vontade de trabalhar. Do mesmo modo, professor Zilmar, eu também me coloco à disposição, tá? Para no que puder contribuir, não só com os custos aí, tá? Mas também com diálogos, tá? A respeito daquilo que possa interessar a vocês, tá? E quero, assim como a Débora, agradecer a participação de todos, tá? Ex-alunos que estão sempre presentes, professores da educação básica, a professora Edileuza, que tem sempre participado, os petianos, enfim, a todos nós. Eu acho que a pandemia, tudo na vida tem o seu lado positivo, não é? E a pandemia tem nos possibilitado, todas as terças-feiras, termos bons encontros, tá? Sempre plurais, tá? Nós não somos presos a um tipo de assunto, de abordagem. A gente tem procurado contemplar vários aspectos, desde as dimensões psicológicas da juventude a um tema como esse, tá? E vamos ter ainda um próximo que vai debater sobre a Base Nacional Comum Curricular, não é? O nosso documento aí da BNCC, e que a professora agora me fugiu, gente. Lídia, a professora Lídia vai se dispôs a fazer uma discussão
a respeito da base, e a gente vai poder divulgar e queremos a participação de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Paz e bem. Obrigado a todos e até o próximo encontro, viu? Nós aqui agradecemos.